Pessoal, eu tinha combinado com vocês que eu ia fazer um vídeo aqui, né, para explicar aquelas quatro últimas características da função cosseno que a gente viu no vídeo anterior, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Igual eu fiz com a função seno para as três últimas, eu vou fazer aqui agora para a função cosseno, certo? Eu estou fazendo isso porque a gente fazer isso aqui pelo computador fica um pouco mais nítido, né? Fica mais claro da gente conseguir entender essas características. Quando a gente vai só explicar isso aqui na escrita, ó, fica uma coisa meio abstrata de entender, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso, vou explicar aqui, mostrando no GeoGebra bonitinho, tá? Esse daqui dá para a gente ver até aqui por essa imagem, mas eu vou mostrar no gráfico do GeoGebra também. Olha só, além daquelas primeiras características lá que a gente viu, que o domínio da função é todos os números reais, porque não tem nenhuma restrição que a gente possa colocar aqui no x, a gente consegue calcular qualquer f, aí a gente vai obter um y para qualquer número real. Depois a gente viu também que a imagem da função corresponde ao intervalo que vai de -1 até 1, né? Ó, quando a gente desce aqui no gráfico, a gente consegue ver, ó, que a função, o valor mínimo dela é o -1 e o valor máximo que ela pode atingir, ó, é o 1, certo? A gente viu também que ela é uma função periódica e que o período dela é 2π, né? Ó, porque você pega aqui do começo até esse outro, até o fim aqui, ó, deu 2π. Aí você pega de novo aqui do 2π até a outra parte aqui, ó, é o 4π. Você pega de novo daqui até aqui, ó, é o 6π. Então a função ela vai se repetindo, né, de 2 em 2, certo? E a gente viu também, né, aí depois foi essa parte aqui de cima, ó, essa característica, que o gráfico da função cosseno, né, que é f de x igual a cosseno de x, é congruente ao da função seno de x, só que transladado π sobre duas unidades para a esquerda. Eu vou ligar aqui, ó, deixa eu subir isso aqui, ô meu pai, o que não está subindo? Vou ligar aqui a função seno para vocês poderem ver isso. Olha só. A função em vermelho é a função cosseno, tá? Essa função em vermelho é a cosseno e a função em azul é a função seno. Então, ó, essa função aqui, a função seno, ela começa no zero, certo? A função cosseno, ela começa onde? No 1. Se você observar, olha só, marca aqui o π sobre 2. Se você der uma observada, a função em vermelho aí, né, que é a nossa função cosseno, a função seno foi transladada, ó, π sobre duas unidades para a esquerda. Tá vendo? Ela sempre andou π sobre duas unidades. Lembrando que de π para π sobre 2, eu andei π sobre 2. 3π sobre 2 até π, eu também andei π sobre 2. Você tem que lembrar que o π sobre 2 equivale a 90 graus, né? O ciclo trigonométrico inteiro, ele tem 360 graus. Só que cada quadrante, né, tem 90 graus. Você pega do 0 até o 90 aqui, ó, você vem aqui no ciclo trigonométrico, do 0 até aqui, que é o 90, tem 90 graus. Do 90 até o 180, somou-se mais 90 graus. Do 180 até o 270, somou-se mais 90 graus, e do 270 até o 2π, que é o 360, somou-se mais 90 graus. Então, ó, você pega aqui a função cosseno, a função seno foi transladada, ó, π sobre duas unidades para a esquerda. Pega aqui também, ó, transladada também. E sempre acontece isso, tá? A função cosseno, ela é π sobre duas unidades transladada para a esquerda em relação à função seno, certo? Essa é uma característica importante também da gente analisar aí no gráfico, ok?
Tem aqui o desenho também, né, ó. Tem até aqui mostrando a medida, né, ó, de 3π sobre 2 até π, foi trasladada π sobre 2 unidades, certo? Então, a próxima característica, a função f é par, pois para todo x pertencente ao domínio da função, o valor da função é igual ao valor oposto, né? Ou seja, cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Se você pegar lá cosseno de 5π sobre 6, isso daqui vai ser igual ao cosseno de menos 5π sobre 6, que ambos medem menos raiz de 3 sobre 2, né? Porque se você pega o cosseno de 5π sobre 6, 5π sobre 6 é os 150 graus, né? Ó, que está aqui no segundo quadrante. E o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo, né? Ó, o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, tanto o cosseno de 5π sobre 6 ou de menos 5π sobre 6, ambos darão menos raiz de 3 sobre 3, certo? Próxima característica. Dado k pertencente aos inteiros, a função f é crescente para x pertencente ao intervalo que vai de menos π mais 2kπ até 2kπ e decrescente para o intervalo que vai de 2kπ até π mais 2kπ. Então, como que a gente faz? O que é essa coisa aí de função crescente e decrescente? Deixa eu apagar aqui a função seno, porque a gente está... Eu só botei ela para a gente comparar. Olha só. Eu vou pegar aqui desse ponto aqui do 1. Esse ponto é um ponto que a gente chama de inflexão. Por que que ele é um ponto de inflexão? Porque ele nem cresce nem decresce. É a partir dele que, por um lado, a função vai decrescer ou crescer, ou dos dois lados vai decrescer, ou para os dois lados vai crescer, tá? É o ponto que a gente chama de inflexão. Se você andar aqui, ó, para a direita, você vai ver que a nossa função está decrescendo, tá vendo? Ó, aqui estava no 1, você pega um valor mais para cá, ó, vai dar um valor abaixo de 1. Então, ela está decrescendo, ó, decrescendo, chegou aqui no menos 1. Esse ponto aqui, ó, que é o π ligado com menos 1, é um outro ponto de inflexão. Vou até colocar aqui o ponto, ó. Esse ponto é um outro ponto de inflexão. E aqui a função começa a crescer, ó. A partir do π, do intervalo que vai de π até 2π, essa função está crescendo. Até esse ponto aqui, ó, esse intervalinho de π até 2π, a função é crescente. E esse intervalinho aqui, do 1, ó, até o π, a função é decrescente. Se você pegar aqui, ó, esse valor aqui, deixa eu apagar esse ponto aqui. Se você pegar esse valor aqui que ele colocou aqui no exemplo, para k igual a menos 1, significa que você está dando uma volta no sentido horário da circunferência, certo? Então, se você der uma volta no sentido horário da circunferência, a função vai ser crescente para o intervalo que vai, ó, de menos 3π até menos 2π. Vamos procurar onde é que está aqui, ó. Menos 3π, está aqui, até qual valor que estava lá? Até o menos 2π. Vamos ver. Menos 3π até o menos 2π, ó, de fato, né? A função aqui, ela é decrescente. Desculpa, crescente, né? Ó, crescente, ela é crescente, de fato. Olha só. Deixa eu pegar o ponto aqui para colocar aqui para facilitar, ó. Menos 3π até menos 2π. Note que esse intervalo aqui, ó, o valor da função está crescendo, né? Ó, ela é uma função crescente. E aqui, né, nesse sentido aqui, para o lado negativo, significa que a gente está dando voltas no sentido horário da circunferência, tá? Por isso aqui, e a gente está na primeira volta ainda também, né? Por isso até que aqui, ó, o k é negativo. E depois ela vai ser decrescente para o intervalo de menos 2π até menos π. Ela vai ser decrescente. Então, ó, do menos 2π até o menos π, a função é decrescente, que é desse ponto aqui, ó, que está aqui no menos 2π, até esse ponto aqui do menos π.
note, ó, que aqui a nossa função está decrescendo, certo? Então, para a gente notar isso, né, para a gente ver quais intervalos que a função é crescente ou decrescente, você pode pegar essa lei de formação aqui, ó. Você pode pegar essa lei de formação, né, que a função ela vai sempre crescer nesse intervalo, que vai de menos π mais 2kπ até 2kπ, e vai decrescer nesse intervalo, que vai de 2kπ até π mais 2kπ. Aí você quer saber, lá na quinta volta, qual vai ser os intervalos que a função é crescente ou decrescente? Aí você vem aqui e substitui o k por 5. E aí vai dar o intervalo aqui, onde a função é crescente, e aqui embaixo vai dar o intervalo onde a função é decrescente. Ok? Bom, agora aqui a última, ó. Dado k pertencente aos inteiros, o valor da função é maior do que zero para este intervalo e menor do que zero para este outro intervalo. Aí ele pegou aqui, ó, k igual a zero. Significa que eu não dei ainda uma volta completa. Então, o valor da função vai ser maior do que zero para o intervalo aberto, ó. Note que os colchetes estão virados para fora, para o intervalo aberto que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos ver se é verdade, ó. Acha aqui o intervalo menos π sobre 2. É esse intervalo aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá vendo, ó? Menos π sobre 2 até π sobre 2. Note, ó, que esse intervalo aqui, ó, a função está o quê? Acima, né? Ó, eu vou até pegar aqui a caneta aqui para me riscar aqui para você conseguir enxergar, ó, tá vendo? Esse intervalo aqui, ó, olha bem que a função tá acima do eixo x, tá vendo, ó? Tá acima do eixo x. Então, todos os valores aqui serão maiores do que zero, né? Ó, esse intervalo aqui que vai do 0 até o 1, evidentemente são os valores maiores do que zero, certo? Agora, observa comigo, ó, este outro intervalo aqui, que a função é menor do que zero, que é o intervalo aberto que vai de π sobre 2 até 3π sobre 2. Olha aqui, ó, π sobre 2 está aqui e 3π sobre 2 está aqui. Se você observar, ó, todo este intervalo aqui está abaixo do eixo x, ou seja, os meus valores em y vai cair todos neste intervalo aqui, ó, de 0 até menos 1. Então, os valores da minha função vão ser menores do que 0, certo? Aí, de novo, você deu lá, suponha que você deu uma volta completa já. Então, o k vai ser igual a 1. Aí, o que você vai fazer? Você vai aqui na função, vai aqui na lei de formação e joga aqui, ó, no k, o valor 1. Aí, substitui o k por 1, vai dar 2π mais menos π sobre 2. Tira o MMC, faz a conta e aí você vai achar aqui o intervalo depois da primeira volta, onde o valor da função é maior do que zero ou menor do que zero. Isso já é nítido, né? Já dá para a gente conseguir enxergar aqui, ó. Se você pegar o intervalo que vai aqui de 3π sobre 2 até 5π sobre 2, você vai notar que todo este intervalo aqui, ó, a minha função está acima do eixo x. Então, todos esses valores aqui serão maiores do que zero. Todos esses valores aqui. Já se você pegar esse intervalo aqui, ó, de 5π sobre 2 até 7π sobre 2, você vai ver que todos esses valores aqui serão menores do que zero, ó, porque eles estão abaixo do eixo x. Então, os valores correspondentes em y vai estar neste intervalo ali de 0 até menos 1, certo? Então, é isso, né? Eu fiz essa mostragem aqui para vocês conseguirem entender bem o que significa, né, o valor da função ser maior ou menor do que zero e ver quais são os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. Inclusive, vale a pena até eu citar isso, que tem muitos alunos que confundem quando a gente fala o valor da função ser
maior do que zero ou menor do que zero, certo? Com função crescente e função decrescente. A gente analisa quando a função é crescente ou decrescente, tem lá a técnica, né? Você pega um valor de f de x, aí você olha em y e vê lá a distância que teve para poder ver se cresceu ou se decresceu. Eu acho isso muito técnico. Isso é válido para a gente ver quando a gente está lá estudando aqueles conceitos de função geral, né? Porque isso não se aplica só para as funções trigonométricas, se aplica para todas, mas aqui não tem necessidade. Você olha o ponto de inflexão, ó, que é isso aqui, certo? Isso aqui é o ponto de inflexão. Olha para o ponto de inflexão. Pega do ponto de inflexão, ó, e vai até esse outro ponto aqui. Se você observar esse intervalo aqui, que eu pintei aí de verde, a função cresceu, né? Ela é uma função crescente. Ela estava aqui embaixo, ó, estava aqui embaixo no -1, e ela subiu, ó, passou pelo 0 e subiu até o 1. Então, evidentemente, este intervalo aqui é um intervalo onde a função cresceu. Agora, se você pega esse ponto aqui, ó, do 2π, e você vai pintando aqui, ó, até esse ponto aqui do -3π, até esse ponto, você vai ver que a função decresceu. Por quê? Porque ela estava aqui no 1, ó. Ela estava aqui no 1. Quando você veio para cá, ela veio pro -1, o valor dela. Então, a gente pode concluir que esse intervalo aí, a função é decrescente. E a gente vai analisando sempre assim, visualmente, tá? Não precisa dificultar, fazer aquela coisa tão técnica, porque aqui a gente consegue ver mais visualmente, tá? Mas tem lá a parte técnica, se você entrar aqui na playlist de funções, no meu canal tem uma playlist chamada Funções, entra lá que aí você vai ver lá a parte técnica, ok? Então, era isso, né? Eu queria mostrar. Aqui eu nem precisei andar aqui, né? Porque eu já tinha andado aqui, né, com a função no vídeo de comparando, né, a função seno com a função cosseno. Aqui eu queria mostrar mesmo só essas características para vocês, ok? Para não ficar aí uma forma muito complicada para vocês conseguirem entender, ok?